Após comprar e transportar milhares de quadrinhos que quase foram jogados no lixo pelos herdeiros de um artista, Chuck descobre que não era bem uma herança e que o artista continuava vivo. Episódio 3. Um maravilhoso porão cheio de papel envelhecido. Oh, how it goes in this stubborn town. Chuck estava intrigado. Se o patriarca tinha comprado tudo que estava sendo impresso, onde foram parar todos os quadrinhos de humor? Ele concluiu que todos os quadrinhos de humor foram destruídos, descartados no lixão poucos dias atrás. Em seu apartamento, os quadrinhos ainda estavam empilhados em pilhas de 1 metro de altura. Ele já tinha resolvido o problema com a segurança dos quadrinhos mais caros. A solução foi alugar cofres no banco local. Mas ainda continuava preocupado, pois havia muitas pilhas que ele ainda não tinha conseguido analisar. Ficou claro quando recebeu a visita do colecionador que ele havia conhecido em Houston, que mexeu em uma pilha no quarto de hóspedes e mostrou para Chuck um exemplar com a primeira aparição do Capitão Marvel. Ele ficou surpreso por não ter visto um quadrinho tão importante como esse. Talvez o trabalho para arranjar mais dinheiro para pagar os herdeiros do Sr. Church o tenha deixado descuidado? Chuck deixou os dois escolherem um número limitado de quadrinhos com um desconto dos preços listados em um guia de preços conhecido como Overstreet Price Guide, de 1976. Um deles separou o que pôde da DC Comics, o outro escolheu os quadrinhos de terror da EC Comics. E juntos fizeram a proposta. Eles queriam comprar tudo, a coleção inteira, de uma vez. Mas ele recusou. Poder ser vendedor de quadrinhos era o que ele sempre perseguiu. Por que venderia tudo de uma vez? No atacado? Agora, Chuck tinha a convicção de que a coleção de Edgar Church não deveria ser comercializada apenas levando em conta o preço do guia Overstreet. Ele decidiu que deveria fixar um preço acima do Overstreet para qualquer item que saiu do porão daquela casa. E a casa não tinha só um porão maravilhoso. Ela também tinha um escritório. Ele lembrou da sensação difícil de descrever, da experiência estranha de entrar pela primeira vez no escritório de Edgar Church. Não deveria ser difícil para alguém acostumado a comprar colecionáveis, mas foi diferente. Era a sensação de caminhar no espaço que ele havia ocupado pessoalmente, de mexer em coisas de alguém que teve que abandonar seu escritório a contragosto, de alguém que em determinado momento da vida não conseguia mais cuidar de suas coisas, e nem de si. Alzheimer? Ou será que foi derrame? Os herdeiros tinham falado sobre alguma doença debilitante e, novamente, demonstraram uma indiferença quase total aos pertences do Sr. Church. Foi assim que Chuck levou tudo que tinha no escritório. Era estranho saber disso e ver que só os móveis ficaram, parados, numa cena esvaziada, sem protagonista, sem pinturas, sem identidade. Mesmo agora sabendo que em algum lugar Edgar Church ainda estava vivo. Ele soube também que a esposa do Sr. Church tinha sido sua principal cuidadora. Pensou nos desafios que uma senhora na casa dos 80 anos enfrentou, no dia da queda, no quadril quebrado, na espera pela chegada do atendimento. Deve ter sido por isso que os herdeiros enviaram os dois para um lar de idosos. É isso então? No final, o porão maravilhoso de papel envelhecido termina vazio e o escritório do artista fica monocromático? Apenas 2 anos atrás, a mãe dele tinha falecido. Na época, ele sentiu uma responsabilidade muito forte de preservar uma parte tangível da vida dela. Mas os herdeiros de Church não pareciam pensar dessa maneira. Eram indiferentes às suas coisas e aos seus trabalhos. A surpresa final foi ver até mesmo fotografias da família sendo jogadas no lixo. Ele se questionou se apanhar as fotografias seria um gesto incomum demais, pessoal demais. Olhou mais uma vez para o escritório, para o lápis parado na prancheta sem desenhista e guardou as fotos no bolso do seu casaco. Ele soube que Edgar Church faleceu cerca de 2 meses depois daquele dia. Chuck nunca compreendeu a razão do comportamento dos herdeiros.
E na medida que essa história se desenvolvia, já dava para perceber que os herdeiros nunca leram nada naquela casa. Certamente, nunca leram os quadrinhos da EC Comics. Então, nunca perceberam a ironia sombria do que aconteceu com eles. Esses quadrinhos antigos tinham histórias bem formulaicas. Quando algum personagem tinha comportamento estranho ou cometia atos de moralidade questionável, eram surpreendidos com situações terríveis e sarcásticas. Quem lia isso nos anos 50 não se importava com o peso da fórmula na narrativa. Apenas esperava pelo plot twist sobrenatural, pela reviravolta sarcástica. Os 3 episódios que contamos aqui são uma leve adaptação minha, baseado em um extenso relato do próprio Chuck Rozanski. E se considerarmos que o Chuck é o que chamamos na literatura de narrador confiável, vocês já devem ter sacado a ironia macabra dessa história. De ter que viver com o peso de ter descartado no lixo a coleção de quadrinhos mais valiosa da história.